Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos iniciar nossa aula. Hoje, em especial, aula 2, né? Vamos dar continuidade da aula, né? Na aula passada nós trabalhamos Teorema de Pitágoras e hoje a gente vai trabalhar a aula 2. E nessa aula 2 nós vamos ver relações métricas no triângulo retângulo. Esse é o nosso tema de nossa aula. Pica-Pau apresenta para vocês, professor John Leno Souza. Na aula anterior, nós trabalhamos relações, o famoso Teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, certo? Um teorema muito importante no triângulo retângulo, né? E a gente vai rever ele em algumas situações hoje. Então, em especial, relações métricas no triângulo retângulo. Vamos ver aqui os conceitos iniciais, algumas relações, as relações no caso, e exercício resolvido. Conceitos iniciais, né? Seja o triângulo retângulo, lembrando que é um triângulo retângulo porque ele forma um ângulo de 90 graus. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Só voltando para cá. Pronto. Laser. Então, imagine aqui o triângulo retângulo em A. Triângulo retângulo em A, né? Um triângulo ABC, retângulo em A. E esse triângulo aí tem alguns elementos, né? Algumas letrinhas, B, C, A, H, M e N. E quem são esses elementos, né? Primeira coisa, pessoal, é analisar quem são esses elementos no triângulo retângulo, que isso vai ajudar a resolver problema, tá bom? Por exemplo, podemos destacar os seguintes elementos desse triângulo. Primeiro, o A aqui, pessoal, esse Azinho aqui é conhecido como hipotenusa, que é o lado maior do triângulo retângulo. O B e o C são os catetos. Então, esse lado aqui, é o B e esse outro lado aqui é o C, tá bom? Então, o A é a hipotenusa, o B e o C são os catetos. O que mais? O H, esse Hzinho aqui, é a altura relativa à hipotenusa. Se é a altura, forma um ângulo de 90 graus com a base BC. E, por último, o M e o N, que são projeções ortogonais. Gente, não se esqueçam que esse M é a projeção em relação ao cateto B e o N é a projeção em relação ao cateto B, tá bom? O M é a projeção em relação ao cateto C e o N em relação ao cateto B. Então, cada elemento desse tem um nome específico. Quem é o A? É o lado maior, é a hipotenusa. O B e o C são os catetos. O H é a altura relativa à hipotenusa. O M e o N são chamados de projeções ortogonais. Então, vimos aí os elementos desse triângulo retângulo e é importante que vocês consigam identificar eles nesse triângulo para ajudar a resolver alguns problemas que envolvam essas relações, certo? Então, vamos lá. Pica-Pau ele ficou com uma carinha assim, mas vamos dar continuidade. Relações métricas. Então, o mesmo triângulo retângulo e vamos verificar aqui algumas relações métricas no triângulo retângulo. Então, primeira. Gente, existe uma relação onde eu posso analisar a hipotenusa, os catetos e a altura. E que relação é essa? Se eu tenho a hipotenusa, a altura e os catetos, eu posso afirmar para vocês que a hipotenusa multiplicado com a altura vai ser igual o produto dos catetos. Então, se eu pegar a hipotenusa, multiplicar com a altura, ela vai ser igual ao produto dos catetos. Então, se você tem o A, o B, o C e o H, existe uma relação. Tudo bem? Dando continuidade. Segunda relação, B, A e N. Esse B, esse A, esse N, pessoal, essa partezinha aqui também existe uma relação. E que relação é essa? Diz o seguinte, que o cateto ao quadrado vai ser igual o produto da hipotenusa com a projeção. Então, esse cateto elevado ao quadrado vai ser esse A multiplicado por N. Certo? Então, se eu tiver esses três elementos nessa direção aqui, eu tenho uma relação. Que outra relação eu tenho? Também referente a outro. Se eu tenho essa relação em relação a esse cateto, existe também uma relação referente a esse outro cateto, que é a mesma coisa, C ao quadrado, C ao quadrado vai ser igual a A vezes M. Lembrando que o A é a hipotenusa, o M e o N são as projeções.
Que outra relação que eu tenho aqui? Se eu tiver a altura e as projeções, eu posso afirmar para vocês que a altura ao quadrado vai ser o produto das projeções. Se eu tenho o H, o M e o N, existe também uma relação métrica. Tá bom? Não se esqueçam disso. A outra relação que é importante é o seguinte: se eu tenho as projeções e a hipotenusa, eu posso afirmar para vocês que a hipotenusa vai ser a somatória das projeções. Por quê, professor? Porque esse lado aqui é o A. Então, tudo isso aqui é o A. Então, M mais N é igual a A, certo? E a outra, famoso carinha aqui que vocês já conhecem, é a hipotenusa e os catetos. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, né? O famoso que? Teorema de Pitágoras. Certo? Gente, essas relações métricas preciso analisar com calma no triângulo. Quando é que eu vou usar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta? Dependendo dos elementos que eu tiver. Se eu tiver o A, o H, o B e o C, eu posso usar essa relação. Se eu tiver o B, o A e o N, uso essa relação. Se eu tiver o C, o A e o M, usa essa daqui. E assim por diante. Então, analisa o triângulo, analisa os elementos e verifica qual é a relação que você vai começar. Não tem assim uma regra. Vou começar sempre com a primeira, com a segunda. Não. Tem que verificar o que o triângulo te forneceu para verificar qual relação ele vai te dar. Certo? Vamos ver aqui a nossa primeira aplicação. Calcule Z. E aí? Ele quer calcular Z. O que ele te deu? Altura e projeção. Ah, professor, entendi. Então, de acordo com o que ele te fornece, tu vai verificar qual é a relação que tu vai usar. E qual é a relação que eu vou usar? Altura ao quadrado é igual a M vezes N. Certo? Quem é a altura é o Z que ele quer encontrar. Quem é o M? 16. E quem é o N? 25. Multiplicando 16 vezes 25, 400. Raiz quadrada de 400, 20. Então, o Z é igual a 20 metros, centímetros, né? Não especificou aí qual é a unidade de medida. Não é que é fácil? Então, verifica qual é a relação, verifica os elementos e depois a relação que ele vai te fornecer. Exemplo 2. Olha, o pica-pau ficou feliz da vida aí, ó. Segundo exemplo, calcule Y. Opa! Professor, isso aqui é o cateto, certo? Isso aqui é a hipotenusa, certo? Isso aqui é a projeção, beleza. Então, eu já sei que eu vou usar aquela relaçãozinha do cateto, projeção e hipotenusa. Então, e que relação é essa? B ao quadrado igual a A vezes M, né? Então, B ao quadrado, 12 ao quadrado, vai ser 24 vezes Y, né? Substituindo aí, ó, o B por 12, o A por 24, ele quer calcular o Y, que é a projeção. 12 ao quadrado, 144. 24 vezes Y, 24Y. Se o 24 está multiplicando, passa a dividir. 144 dividido por 24 é 6. Então, o Y vale 6. Fácil, né, pessoal? Tranquilo? Exemplo 3. Calcule X. Ele quer calcular o valor do X. Então, o que ele te deu? Te deu hipotenusa, cateto e altura. Opa, eu vou usar aquela relação que o senhor falou, que se ele te der altura, hipotenusa e cateto, eu vou usar essa relação. A vezes H é igual a B vezes C. Mas quem é o A? É 13. Quem é o H? É o X, é o que ele quer encontrar. Quem é o B e o C? São os catetos. Multiplicando 13 vezes X, 13x, 12 vezes 5, 60. Se o 13 está multiplicando, passa a dividir 60 por 13. Dividindo aproximadamente 4,6. Ok? Muito fácil, né? Dando continuidade, encontre o valor de x e y na figura abaixo. Então, nesse caso aqui, ele quer calcular o valor de x e de y. Gente, quando você tiver uma situação dessa, você verifique por onde que você começa a resolver. Ah, será que... Aqui não tem como tu aplicar nenhuma propriedade, né? Esse y representa a hipotenusa, tá, pessoal? E o x o cateto. O 9 e o 3 são as projeções. Então, gente, a única forma aqui é você encontrar o y. Para eu encontrar o x, observe que o x depende do y, porque é aquela relação do
cateto, projeção e hipotenusa. Então, o mais viável aqui, turma, é encontrar o valor do y. E quem é o y? É tudo isso aqui, ó. BC. O y é a somatória de 9 mais 3. Então, vamos lá. Calcularemos o valor da hipotenusa, que na figura está representado por y. Usando a relação A igual a M mais N, então, quem é o y? É 9 mais 3, que é igual a 12. Certo? Já encontrei o y. Muito fácil. Se eu tenho as projeções, eu encontro o valor de y. Se eu tenho as projeções, eu encontro a hipotenusa. E para encontrar o x, você vai usar a relação b ao quadrado igual a a vezes n, que é aquela relação que você tem aqui. O cateto ao quadrado é igual a hipotenusa multiplicado pela projeção. Então, essa relaçãozinha aqui, ó. Substituindo na fórmula, x ao quadrado é igual a 3 vezes 12. 3 vezes 12, 36. Raiz quadrada de 36 é 6. Então, o x é igual a 6. Substituir na fórmula direitinho aqui, ó. E encontrei o valor do x. Tudo bem? Uma questão onde envolve aí um pouquinho mais. Tem que pensar primeiro. Então, são questões, pessoal, que você tem que analisar, tem que pensar com calma, verificar o que ele te deu e por onde você começa a resolver a questão. Certo? Essa foi a nossa aula 2 sobre relações métricas no triângulo retângulo. Nós daremos continuidade desses conteúdos de geometria e relações trigonométricas nas próximas aulas. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Pica-pau ficou pensativo aí, né? Mas ele entendeu. Eu espero que vocês tenham entendido também. Até!